Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando da família de vocês. Para o nosso episódio de hoje, a gente vai ter um convidado muito especial. Mas antes de anunciar aqui para vocês, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por sua acolhida. É sempre um prazer estar aqui com você e com os nossos amigos e amigas ouvintes. A vocês, eu desejo um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde você estiver, nos 34 países que já nos escutam, nos 5 continentes. Nós agradecemos imensamente a sua audiência. Se você está no trânsito, lembre de usar o cinto de segurança. Se estiver naquele drive-thru maravilhoso, aquele drive-thru assim, com muita alegria, porque ainda não chegou o meu momento, hein? A gente agradece a sua audiência aqui, que é no nosso Educação Financeira para a Vida. E hoje, como eu já falei, a gente vai ter um super convidado, que eu vou deixar o Augusto anunciar para vocês. E aí a gente já vai revelar também o tema que tem muito a ver com algo que está acontecendo agora. Exatamente. Então fique conosco, teremos muitos aprendizados maravilhosos que vão te ajudar a viver melhor no seu cotidiano. O nosso convidado especial, ele já viajou para o Peru, México, África do Sul, Tahiti, Venezuela, Portugal, Havaí, Califórnia, Espanha, Indonésia, França. Ele é um atleta. Ah, viu, galera? Exatamente, eu estou falando do Danix Fischer. Ele que é advogado, jornalista e um surfista. Gente, que bacana. Então a gente está trazendo esse tema justamente por conta das Olimpíadas, né? Então, seja bem-vindo, Danix. Oi, Ana. Oi, Augusto. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Uma saudação especial para os ouvintes do seu podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? De acordo com o horário que cada um vai ouvir, né? Sim. E é isso. Espero poder contribuir com alguma informação diferente. Não me considero tão especial assim como vocês fizeram a apresentação, mas agradeço e vamos em frente nesse bate-bola. Exatamente. 9 anos de vida, de existência, né, sobre esta terra, vocês ao esporte que é o surf. E o surf ficou bastante em alta, né, com a medalha olímpica do Ítalo Ferreira. Para os nossos ouvintes, escutar um pouquinho da tua história, fala para nós um pouco da tua história com o surf, as suas conquistas, dificuldades, superação. Você que é conterrâneo meu, nós dois nascemos em São Vicente, né? Pois é, e sou muito amigo, né, do seu pai, né, e acho que esse é o nosso grande elo em comum. Eu sou de São Vicente, mas eu fui até Santos, porque aqui é pertinho, e na época a maternidade era em Santos. Eu nasci na Santa Casa de Santos, voltei para São Vicente na sequência, e toquei minha vida toda aqui. Com 10 anos eu comecei a surfar, e daí eu conheci teu pai com 12 anos, e ele, 12 para 13 anos, numa competição, minha primeira competição fora de São Vicente, em Praia Grande, onde você morou, né? E daí nós começamos a trocar figurinhas na água, e ele é muito simpático, teu pai. Foi numa época em que eu tinha um espaço em casa que eu guardava pranchas de um outro amigo nosso em comum, e ele estava se retirando para guardar as pranchas na casa de um outro mais lá em Santos, e aí abriu espaço e o Anderson veio até morar comigo, e ele me arrumou patrocínio, e minha carreira deslanchou com a presença do seu pai ao meu lado. Olha só, já que você chamou pro assunto, né? O meu pai, ele vai participar conosco através de áudio. Ele mandou um áudio especial para a gente ir comentando sobre essa situação, nessa parceria. E olha só o que ele disse.
Opa, falar de Danix Fischer é muito fácil. Esse é um ser humano abençoado por Deus. Danix Fischer eu tive o privilégio de conhecer há uns 35 anos atrás, aonde eu mesmo tive a oportunidade de ter um irmão do surf. Podemos vivenciar muitas competições, muitas viagens. Ele ainda mais novo chegou a abandonar os estudos por causa do surf, que ele sentiu que tinha talento e tem talento para poder ser um surfista profissional, e fez sim uma trajetória maravilhosa nas categorias de base, fez história como profissional, como big rider, fez história um surfista no meio de sua carreira, estudar, se formar em jornalista, se formar em advogado, e nunca parou a essência de surfar. Como é fácil falar de uma pessoa que deu a volta assim nos estudos, uma pessoa que tinha abandonado os estudos de moleque por causa do surf. O surf fez ele amadurecer, que ele poderia ser algo mais do que só um surfista profissional. Se tornou isso, um jornalista. É fantástico poder falar desse ser humano, desse irmão que Deus colocou na minha vida. É isso aí. Um abração. E aí, olha só que maravilha, hein? Que incrível, é de emocionar mesmo, Anderson. É emocionante. Acho que a forma como ele expressa, né? Imagina que ele diz que ganhou um irmão da forma como ele fala, você pode imaginar que muito mais que irmão, eu ganhei um pai, né? Um irmão mais velho. Na verdade, ele me ensinou muita coisa, e ele realmente é testemunho ocular, né, dessas minhas transformações. Eu tive quando ele me conheceu, eu já vinha numa mudança de atitudes com relação à minha infância, mas antes dele me conhecer eu tive uma infância muito dificultosa, um seio, vamos dizer assim, disfuncional por causa da ausência de um pai, né, que minha mãe separou quando eu ainda não tinha feito 1 ano, então foi difícil. Meu irmão mais velho não tomou conta da forma como fosse talvez que ela esperava. Eu acabei indo para a rua e fiquei muito na rua, e aí quando foi ver, eu estava nos caminhos tortuosos da rua, e de repente eu conheci o surf, antes de conhecer o Anderson, né? Porque eu conheci o Anderson quando eu tinha uns 12, 13 anos, e eu com 10 anos comecei a buscar algo para mim fazer, porque eu estava muito arredio, né? Já na escola, já não estava indo muito bem, e aí depois o surf ele começou a me transformar. Num primeiro momento, eu ainda não queria saber de voltar para a escola. Isso foi um processo posterior, após conhecer o Anderson, e aí convivendo com ele, já amadurecendo um pouco, fazendo outras amizades, um verdadeiro trabalho de inclusão social que o surf e o esporte em geral oferece, né? E aí eu fui deixando alguns costumes adquiridos na rua, aos poucos eu fui deixando de lado, e fui me concentrando na minha carreira, porque eu via muitas pessoas, e o seu pai, ele foi uma peça fundamental nisso, porque ele fez a minha inserção em vários desses lugares, me levando para treinar com carro que tinha à disposição, que minha mãe tinha um segundo carro e deixava para nós treinarmos no Guarujá. Então ele arrumou patrocínio, aí me ensinou até como vestir calçado com meia, que eu era só de usar chinelo, enfim, como se portar, como falar.
E aí a minha vida foi mudando, foi se transformando. Num primeiro momento, continuei sem estudar, mas posteriormente ela foi dando uma guinada e eu senti necessidade de concluir, de corrigir todas as falhas que num primeiro momento eu não observava, né? Então, e ele foi sensacional. A presença dele na minha vida foi um plano divino, no meu entendimento, e não só do Anderson, como um outro amigo meu chamado Ronaldo Murinho, esses dois, e mais o Youssef, que foi meu patrocinador de pranchas, da Harmonia. Então você vê como é que até a própria prancha, a minha Harmonia, era uma coisa que não por acaso apareceu em minha vida. É interessante essa relação, né, do surf, como o Anderson Neguinho, meu pai, colocou aí, você também. Né? Porque geralmente esse gueto, essa tribo, essa vila, onde a gente aprende e ganha uma segunda família. É uma comunidade, né, Danix? Exatamente. E olha, uma coisa que eu não falei, mas seu pai é uma pessoa assim que ele é impressionante a humildade dele, que é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Ele morou comigo talvez, sei lá, uns 2, 3 anos, e eu nunca soube de um problema pessoal dele. Imagina quantos problemas às vezes que atormentam a nossa mente, e às vezes a gente se abre para um amigo, tudo. Então ele guarda, talvez se ele passou por esse problema, ele guardou com ele. Ele estava sempre com um sorriso no rosto, mesmo talvez nos dias ruins, talvez que ele eventualmente tivesse. Uma pessoa super educada, super prestativa, e esses valores morais foi o que o surf me trouxe, né? Lógico, a gente vai falar que Deus nos deu tudo isso, mas assim, a ponte, o elemento utilizado, divino, foi o surf. Então, e o surf me trouxe um irmão, um pai, vamos dizer assim, através do Anderson, uma pessoa que me ensinou os valores, né? E daí para frente eu fui só aumentando esses valores, as amizades, porque o surf é muito inclusivo, então ele realmente foi transformando a minha vida pouco a pouco, ao ponto de me dar tudo que eu tenho hoje, né? Inclusive a minha esposa também, conheci através de um amigo do surf. Então tudo. A minha primeira faculdade de jornalismo, bolsa 100% que eu ganhei para poder representar a universidade em campeonatos universitários. Então, se eu não fosse isso, talvez eu não teria estudado. Aí depois todas as minhas monografias de curso, faculdade de Direito, na faculdade de jornalismo, também no curso do CREF, que eu tenho provisionamento para ser instrutor de surf. Todas as minhas monografias foram voltadas na área do surf, e é um lastro que deixa de valores que o surf me passou, né? Olha só, gente, ouvintes, que história mais bonita, né? A gente tá falando aqui, além do Danix, né, do Anderson, meu sogro, que também é um surfista e que tem muitas histórias boas para compartilhar com a gente. Mas o mais interessante disso tudo, que eu gosto de chamar a atenção, é que a maneira, na verdade, como esse esporte transforma vidas, assim como outros esportes. Mas aqui no a gente ainda tem muita marginalização com alguns esportes, como o surf ou até mesmo o skate, e que foi muito importante agora a gente ter essas modalidades, né, nas Olimpíadas, até para que as pessoas possam respeitar. A gente tem muito potencial aqui no Brasil, muitos atletas maravilhosos, né, e que às vezes a gente não dá valor, não respeita aquela molecadinha aqui que tá andando de skate ou o pessoal que tá na praia surfando. Então, que a gente possa ter mais consciência a respeito disso, porque realmente é uma filosofia de vida e que transforma muitas vidas positivamente, como a gente pode ver. Exatamente. E, além disso, né, Danix? Muito, muito interessante. E depois a gente pode falar mais olímpica, né? Assim, mais pra frente nós vamos comentar essa questão mais a fundo. Mas agora eu queria chamar um pouquinho de atenção aqui do que a gente pode aprender do surf, dos esportes, principalmente do surf hoje, né? Para a educação financeira. Será que existe alguma lição, galera, que a gente pode levar para administrar nossas finanças, dar o nosso dinheiro de uma maneira mais saudável?
Então, eu separei aqui algumas coisas, aí eu queria que o Danix fosse comentando com a gente. E uma delas é a disciplina. Para ter sucesso, ele precisa ter disciplina, treinamento, uma boa alimentação, ou seja, uma dedicação. E isso também pode ser levado para nossa vida financeira. Então, quando a gente tem uma dívida, primeiro passo para pagar é disciplina, né? Organizar as contas, seguir aquele planejamento para conseguir aí se livrar desse problema que a gente tem. Cortar gastos também exige disciplina. Investir também exige disciplina, né? Então essa é a primeira lição que a gente pode aprender do surf, que eu acho que eu queria que o Danix comentasse, a importância da disciplina para você. Pois é bem verdade isso, porque você quando está treinando, por exemplo, eu posso me reportar à época que eu fui campeão brasileiro em 94, coincidentemente foi o ano que nasceu, se eu não me engano, o Ítalo Ferreira, né, nosso campeão olímpico. Então eu fui campeão brasileiro, aliás, um ano antes, e naquele ano, em 94, eu participei do Mundial Amador no Rio de Janeiro, que é o evento que acontece de 2 em 2 anos. Até então eram as Olimpíadas do Surf, cada 2 anos num país. E eu acordava às 5 horas da manhã, naquele período da minha fase de amador, que eu ganhava os títulos com uma frequência muito grande. Era sempre treinamento 5 horas da manhã, acordando, uma disputa tremenda assim, para ser o primeiro, a disputa pessoal mesmo, né? Para você ser o primeiro a pisar na água, para entrar, porque se você visse outro, você achava que já não estava seguindo à risca o treinamento. Então, e tudo isso dá resultado. Então, quer dizer, e não que você não vá se disciplinar, e você não vai ter momentos de dificuldades. Então, de dificuldades. Aí vai vir os momentos de dores, eles vão chegar e a gente vai quebrar prancha, perder relógio, vai gastar às vezes um dinheiro a mais porque perdeu um ônibus e vai ter que comprar outra passagem, qualquer coisa. Estão várias as intercorrências, mas o esforço, você entra num ritmo com a natureza e parece que ela acompanha toda essa sua pegada, todo esse teu esforço, e ela te retribui mandando onda na hora certa na bateria, e você acaba passando quando você já estava prestes a perder, porque ia acabar a bateria e você precisava de uma onda, aí a onda vem nos segundos finais. Por quê? Porque isso é algo como se fosse meio cósmico, né? Quanto mais você se dedica, você põe uma boa intenção no treinamento, seja na questão financeira, o retorno é inevitável, ele vai vir. Com certeza. Nossa, olha, show de bola. Só um comentário sobre essa competitividade de sempre um tá melhor que o outro. Tem um santo da Igreja Católica, Maximiliano Kolbe, que é um santo que a gente gosta muito. Ele, infelizmente, morreu no campo de concentração de Auschwitz, mas ele deu a vida por um pai de família. E ele dizia, né, assim, para os amigos dele, para o povo, que a emulação, que é essa capacidade de se humanizar, de ver no outro, nossa, como aquela pessoa é gentil, humilde, então vou buscar também ser. Então essa coisa de, quando o surfista via o outro na água, amanhã eu vou acordar mais cedo que ele. Então essa competição saudável, né, de se tornar uma pessoa melhor tanto quanto que os outros que estão aí, né? Não é essa coisa de passar por cima do outro, né? Exatamente, porque a competitividade ela tem que ser diferenciada da individualidade, né? Que a individualidade às vezes vai fazer subir o teu ego e você acaba recorrendo a artifícios nada, vamos dizer assim, desportivos, né, em sua essência, né? Então essa competitividade, ela é uma questão que é necessária para você dar o seu melhor. Você precisa, para você crescer, se espelhar em alguém. Então você precisa ter alguém do lado ali para te fazer ser melhor. É no contraste que você desperta para uma realidade maior. Então, se você não tem uma referência, você vai tender a se acomodar. Aí, conforme tem um grau de dificuldade, já tem um outro atleta indo treinar lá, já tem um espelho. Você já vai ter um parâmetro para ver o que você precisa melhorar ou não, né? E como se você utilizar ele para fazer um jogo sujo, não faz sentido. Então, as coisas não vão fluir. Esse não é o caminho, né? Olha só, que bacana, né? Então, por detrás dessa competitividade, né, ao contrário do individualismo egocêntrico, né, da pessoa se achar,
há um profundo cooperativismo, né? Porque tá todo mundo na mesma praia, na mesma onda, então há uma noção do bem comum, do coletivo, que o surf nos ensina muito bacana, né? Então, Augusto, nessa parte, a gente tem que saber enxergar e tem que ter consciência dessa visão que eu vou te falar. Na realidade, o surf ele tem um lado um pouco individualista, né? Porque assim, ele é praticado em individualidade. Por exemplo, é você e sua prancha, tá? Sim. Ele não é um esporte, um clube, um esporte coletivo, né? Ele não é. Mas existe muita fraternidade, muita irmandade entre as diversas tribos de surf, né? Cada praia tem seu clube, sua associação local, e o que acontece é que, como tem qualquer modalidade, qualquer lugar, às vezes a determinada pessoa, não se trata de ser só de surfista, ela vai assumir o seu lado mais sombrio, e o seu ego ele vai prevalecer em cima dos valores fraternos, e eventualmente ele vai discutir por causa de uma onda, ele vai se achar dono daquela onda, ou dono da praia, e isso você vai encontrar em todo lugar, entendeu? Então, só que existe essas partes, elas são as partes escuras, vamos dizer assim, elas não se destacam, porque elas são poucas no montante que tem de surfista, entendeu, no mundo. Então, isso são traços que agora, com a questão olímpica, a gente vai começar a ver um pouco mais aparecer, porque sempre tem volta e meia tem uma confusão, uma discussão por causa de uma onda, a onda era minha, a onda era aquilo, porque a gente não tem uma legislação no surf, tipo legislação de trânsito, mas a gente tem um código de ética, de postura ali na água, que quem pega a onda, a primeira onda é dele, entendeu? Então, assim, quem entra depois já respeita, já entende que é assim que funciona. Aí se uma pessoa desce depois, aí o outro, dependendo, se for uma pessoa já que for meio explosiva, ser assim, mais impulsiva, de repente isso pode gerar uma discussão, entendeu? Como acidente de trânsito, mas geralmente o surf é um esporte pacificador, né? A pessoa entra na água para se fazer uma terapia, e então na grande parte tá todo mundo de boa, na paz, assim, não tem essas confusões, né? Eu tô falando de exceções à regra, então, que ocorrem, né? Então, para que não fica assim, isso não existe, é tudo de boa, bem bom, assim, e de repente amanhã você ouvir uma informação diferente. Então, assim, eu não tô ocultando, mas também tô deixando claro que é bem raro. Sim, isso é uma coisa que existe, na verdade, em todos os lugares, né? Em todos os esportes, em todos os trabalhos, enfim, sempre tem esse aspecto, vamos dizer assim, negativo. Mas a gente fica feliz que seja uma minoria na maioria dos casos. Existe uma expressão assim, não é um mar de rosas, né? Isso, não é um mar de rosas, mas a maioria é rosas. Ainda bem. Embora o surf ele tenha uma história lá, né, de surgimento lá na Polinésia, Tahiti, Peru, Tahiti, Peru ainda não é Polinésia, né? Mas tem uma história lá, ele veio a se desenvolver no Havaí. E no Havaí tem os colares de lei, né? Que são aqueles colares de flores que são um colar assim que você entrega para quem chega na ilha, que dá as boas-vindas, né, para o espírito aloha havaiano, e aí você tem essas flores para simbolizar essa união, traço fraterno, né? Na tribo do surf isso é muito característico. E que eu acho bacana, né, a gente tratar desses assuntos, que é como a gente falar de finanças ou falar de desigualdade social. Existe, a gente não pode tapar os olhos para a injustiça social, dos males que há no mundo, do ponto de vista estrutural, financeiro, econômico, porque tem gente que vive, né, numa bolha, parece que não existe pessoas passando fome, frio, morrendo de frio, com trabalho escravo. Então é legal esse realismo, e sem perder a essência, né? Porque a gente se irmanar, a gente aprender a ser irmão e corrigir as falhas, né, do passado. É isso mesmo. Porque isso que ocorre, na realidade, a gente vive num universo de dualidades, né? Então, assim, todo ser humano, ele tem dois lados. Então, ele tem um lado da consciência e o lado da inconsciência, ou subconsciência que seja. E a gente vive com uma ideia de observar com os olhos sempre voltados para fora o que acontece. E muitas vezes a gente se fecha, a gente não está acostumado a observar a gente
por dentro e descobrir que a gente tem muito problema. A gente tem as sombras estão ali com nós, e a gente precisa trazer luz, a gente precisa estar em contato com a natureza. E às vezes uma pessoa, quando ela caracteriza, ela revela uns traços um pouco assim mais impulsivos, a gente, ao invés de acusar e olhar com os olhos nada amistosos para ela, a gente tem que procurar entender. Por isso que é importante, antes de tudo, a gente saber o que nós somos, quem nós somos, de onde a gente veio, para onde a gente vai, porque aquilo que a gente projeta no outro é o que às vezes a gente pode ter de negro dentro da gente, entendeu? Quando a gente entende isso, a gente vai se perdoar e compreender o outro e cada vez menos ir acusando os outros, julgando os outros e sendo cada vez mais fraterno. Entendeu? É isso que o mundo precisa, de um despertar assim da humanidade, para a gente olhar o nosso interior e ver que nós temos problema. Enquanto se a gente não resolver os nossos problemas, nós nunca vamos compreender os problemas dos outros. E aí, às vezes, a gente vai estar entrando em conflito, em guerras ideológicas, políticas, em que tem um lado, outro lado, e você tem que estar acima disso, né? Você não pode nem estar no meio, porque estando no meio, uma hora você cai para um lado, ou outra hora você vai estar fadado a cair para o outro lado. E aí não é legal, então você tem que centralizar, subir. Daí a ideia universal da pirâmide e espiritual, né? Que você vai estar ali mais para cima. Né? Tem que ter a sabedoria. Falando em finanças, a sabedoria de Salomão. É verdade. Boa. Manda muito bem. E falando nisso, os próximos ensinamentos, né, do surf para a educação financeira tem tudo a ver com isso, que é o conhecimento e o planejamento. Exatamente. A gente viu aqui, eu fiquei acordada, na verdade, para assistir o surf, né? E eu via lá o Medina lá na janelinha, com um caderninho, escrevendo tudo que estava acontecendo. Eu imaginei que deveria ser isso, não sei se é. Ficava lá com o caderninho. E vice-versa, né? A gente viu os atletas brasileiros que ficavam lá fazendo várias anotações e se no mar logo na sequência, né? Então são duas coisas muito importantes que a gente aprende. Não é porque é um esporte que depende da natureza que você não vai ter o seu planejamento, não vai buscar conhecer, né? E é o que marca a capacidade de perceber padrões. Desde do nascimento da ciência moderna, com Kepler, com Galileu, lá no século XVIII. É interessante como que isso marca a vida do surfista, né, Danix? O conhecimento, o planejamento. Eu vi no seu Instagram, né, desenhos de você desenhando a prancha. É o conhecimento da natureza para que eu possa ter um bom desempenho, né? Isso é importante na vida financeira, conhecer, planejar. Fundamental, né? Eles são bem parecidos, até porque eu não presenciei essa cena do Medina, não acompanhei, mas penso que ele deve ter uma orientação técnica para já, mesmo quando o técnico não está presente, ele assumir esse papel. E no mar a gente tem que estar em plena sintonia, porque são ondas, são frequências, né? E a gente tem que contar a onda maior, às vezes quantas ondas vem na série, e se, por exemplo, vem 5 ondas, um seriado, a série é aquele momento que vem de ondulação maior, e depois você tem que saber como que está o segundo período, intervalo dessas ondulações de série, já olhando previsões da internet com antecedência. Então, de repente, ele deve usar isso daí para anotações, para verificar se está batendo, talvez, com a previsão. E a gente trabalha com uma lógica, assim, probabilística, né? Olha, então, trabalhando com essa ideia do sobe e desce das ondas, que é o mesmo que tem, por exemplo, no mercado financeiro, a gente Sim. consegue, pelo menos, minimizar o risco de você, por exemplo, quando está na penúltima onda da série, pelo cálculo que você fez, você fala, talvez eu não vou deixar para a última, eu vou remar nessa, porque se eu remar e não conseguir ter braço para entrar, ainda me resta mais uma, né? Mais uma onda da série, uma onda grande. Então, essa é o link que eu acho que tem com o mercado financeiro, por exemplo, a questão da economia, sobe e desce, e a gente trabalha nesse ritmo da natureza, com as estações. O agricultor, ele tem que estar acompanhando a lua, porque vai vir as 4 estações do ano, quando é a hora de produzir, para poder saber quando vai colher. A mesma forma o pescador, com relação à lua, a maré, para poder saber quando ela sobe, quando ela desce. Então a gente tem esse fluxo da natureza, e o surfista, ele é fundamental ter esse conhecimento para
para disputar as competições. E o mercado financeiro acho que não deve ser muito diferente. A Ana pode dizer aí. Exatamente, muito bem, mandou muito bem, é isso aí. No mercado financeiro existem as flutuações, o sobe e desce, como a gente tem nas ondas, as movimentações do mercado. Né, esse movimento, saber quando comprar, quando vender, a gente precisa estudar, precisa conhecer e precisa acompanhar, né, essa tendência que a gente chama de economia, que as variáveis têm uma tendência, ou seja, um comportamento, um padrão de comportamento. E quanto mais a gente souber, melhor pra gente. Então, isso é super aplicável na vida financeira, com certeza, né? E mais algumas lições que a gente tem aqui, a gente pode ver que tem muitas, né, galera? Mas eu separei aqui bons hábitos, ter bons hábitos, ou seja, criar uma rotina que tem muito a ver com a disciplina, e paciência, né? A persistência e a paciência. Como existem os momentos em que a gente não vai ter disciplina, mas é importante que a gente entenda que esses momentos em que a gente às vezes tá cansado, né? Precisa também dar um tempo para se refazer e continuar a jornada, o treinamento, ou surfar a próxima onda, aí, como ele estava explicando da série. E assim é na nossa vida financeira. Tem as dificuldades, tem os momentos difíceis, mas eles vão passar. Então, é isso. E ter paciência e uma resiliência para poder seguir em frente. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. E os bons hábitos, eles são importantes porque eles fortalecem o psicológico, né? Então, por exemplo, a própria Bíblia ela fala em retidão, né? A gente ter retidão na vida, a gente precisa ter coerência, né? Com o nosso bom modo de pensar e o agir, né? Porque se a gente é incoerente, a gente alimenta um estado psicológico de negatividade na realização daquilo que a gente intenciona. Então, se, por exemplo, você pensa assim, eu quero ser uma pessoa legal, eu quero vencer, eu quero ganhar aquele campeonato que vai ter ali no final do ano, falta 3 meses, e aí eu preciso treinar para ele, que é um campeonato muito importante. Você não vai chegar na hora treinar de vez em quando, você precisa ter esse ritmo, criar esse padrão de treinamento, o teu reto agir no dia a dia, tem que ser condizente com aquela boa imagem que você tenta passar como atleta, e não adianta você chegar na tua casa entre paredes e ser outra coisa, porque o que acontece? Quando você vai sair, aí você vai carregar uma culpa, e a nossa consciência, o julgamento está em nós mesmo, né? De como que a gente é incoerente, a gente já se culpa e acaba não realizando aquele desejo, aquele preparo que a gente fez para determinada competição. Por quê? Porque a gente não tem coerência, né, entre as boas ações. A gente intenciona uma coisa, mas na prática age de outra forma, no dia a dia. Então a gente não consegue criar um padrão positivo para poder mentalizar que vai ganhar. Entendeu? A gente acaba ficando inseguro e perde aí, seja no mercado financeiro, acredito que você não vai conseguir fazer essa atração do mercado, do ganho, até no surf para a competição também. Tem um pouco a ver isso daí. Olha só que interessante. Mudando um pouco de assunto, vou trazer novamente aqui para o nosso bate-papo um áudio especial do meu pai, Anderson Martins. Olha só que interessante, para a gente mudar um pouco ou voltar até o começo da nossa conversa. Eu perguntei para ele, o que é o surf para você? Olha, o surf para mim é uma terapia. É onde estou no mar, com a natureza, desfrutar dos oceanos da vida aí, em diferentes mares, é bom demais, meu. Isso é aonde eu me sinto em paz. Você está no outside esperando uma onda, podendo percorrê-la, executando diversas manobras. Isso é fantástico e eu só posso agradecer a Deus a oportunidade de ter conhecido esse esporte, que é o surf. Olha que maravilha, hein? Muito lindo, gente. Nossa. Maravilha. Por isso que o Anderson veio Deus uniu eu e o Anderson, porque no primeiro momento eu tinha o sonho, né, nossa visão do Ocidente, né, uma questão mais assim, materialista, de vencer no surf, de conquistar as coisas, de repente arrumar patrocínio, a gente
pensa naquela imagem das praias, das ondas bonitas de fora, da Indonésia, do Havaí, a gente quer essas coisas que os nossos olhos vê. Mas com o tempo a vida vai passando e a gente percebe que no fundo o que a gente queria era só estar em paz com nós mesmos, porque o surf ele não deixa de ser uma grande terapia. E é isso que todo mundo lá dentro está buscando, né? Só que às vezes a gente não tem a consciência de que a gente quer essa tranquilidade, e às vezes a gente se deixa levar pelo mundo materialista que a gente vive, e às vezes a gente olha para a competição só com olhos de que quer ganhar premiação e tal, aquela coisa de gana de competição, quando no fundo, na verdade, tudo que a gente quer é estar em paz, e nada melhor do que estar no meio do surf para curtir a natureza, os elementos da natureza, e enfim, isso daí é a melhor coisa que tem, é a terapia que o surf oferece. É algo que também tem aplicabilidade na nossa vida financeira. Isso porque às vezes a gente está correndo atrás muito, como você disse, né, das coisas materiais ou propriamente do dinheiro a todo custo, a todo momento, e a gente não curte as coisas importantes da vida, né, as coisas que não tem preço, mas que tem um valor que a gente não pode calcular. Então acho que isso é uma lição bem importante também. Ou até mesmo não desfruta daquilo que conquistou, sim, né? E isso que você falou me lembrou uma frase de Santo Agostinho. Ele diz: longamente te procurei, e ó Senhor, e tarde te amei, e descobri que dentro de mim tu estavas. Ou seja, o cara assim estava numa busca profunda, né? Ele que é um santo africano, Santo Agostinho de Hipona. Ele dizia: longamente te busquei, e de repente te encontrei dentro de mim, tu estavas ali. E é o mesmo sentido, exatamente, que às vezes a gente passa a nossa grande parte da vida buscando construir algo, às vezes com os olhos voltados para o lado de fora, quando na verdade tudo que a gente precisa é só passar a olhar mais para dentro, porque quando a gente começa a se conhecer e ver qual a razão da nossa existência, o dinheiro, a riqueza, o acúmulo da riqueza, ela passa a não fazer mais sentido. Porque o que vale, o que passa a fazer sentido é esse momento de encontro com a nossa alma, com o interior que Santo Agostinho estava se referindo. E aí é a hora que o que preenche nós é estar bem com nós mesmos, estar bem com o nosso irmão, com o nosso colega, com o nosso próximo, e a gente se sentir integrativo da natureza, como mais um elemento da natureza, proteger as causas da natureza, entendeu? E não tem, as outras coisas passam a ser secundárias, passam a ser uma consequência. Aí é nessa hora que as coisas começam a chegar com mais naturalidade, porque às vezes a gente passa tanto tempo da vida lutando, eu preciso ganhar, eu preciso isso, preciso aquilo, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, quando na realidade é só mudar um pouco a forma como enxergar as coisas e intencionar com o coração, com a alma, entender que aquilo que você almeja vai dar um sentido para outras pessoas, não só para você, e que as coisas elas acabam surgindo inesperadamente, até nos acasos da vida. Você tá andando, já acha dinheiro. Outro dia, essa semana eu fui contemplar a natureza, né, ali a praia, o nascer do sol, e aí de repente eu achei um óculos Ray-Ban e tava sem riscar nem nada. Eu fui semana agora, e aí assim, só para ilustrar como às vezes a gente tá desapegado das questões que a gente estava sempre acostumado quando é jovem. Às vezes a gente demora um pouco para amadurecer essa visão, né? Vocês que são mais jovens, eu percebo que já estão com essa visão mais apurada, e eu fico feliz por vocês. Infelizmente, muitos jovens acabam ainda não tendo a oportunidade, embora, sempre lembrando, também é bom lembrar que cada um tem o seu tempo, né? O tempo de Deus, né? Sim. Então, sim. É isso. Verdade. E aproveitando o convite, né, aqui da nossa conversa, mais uma contribuição do nosso amigo, pai Anderson Neguinho. Olha só. A minha história com o surf começou aos 15 anos de idade, quando me mudei do interior para a praia, né? E foi uma paixão avassaladora, né? Quando eu tive a primeira prancha e pude sentir essa adrenalina de correr uma onda, né? Mesmo que no início aprendendo, né? A ficar de pé,
Tive também a facilidade de andar de skate muito desde criança, então o surf para mim foi esse início, né? E com 15 anos eu fiquei apaixonado, surfo até hoje com 55 anos de idade. Tive o privilégio dos 20 até hoje ser um competidor que nunca parei de surfar. Esse foi o que escolhi, podendo fazer várias viagens, conquistando diversos títulos nessa trajetória, como amador, como master, como Grandmaster, como Kahuna e Gran Kahuna, que hoje é minha categoria. Então o surf para mim foi e é fantástico. E aí eu aproveito para a gente iniciar os desdobramentos finais aqui do nosso bate-papo, já encaminhando para você a seguinte pergunta, né? Que é a colocação que também tem uma aqui do meu pai. O que significa para você, Danix, um atleta, um surfista, um cara assim que viveu o esporte, viajou em tantos lugares? O que significa para você ver um brasileiro ganhar a medalha de ouro surfando nas Olimpíadas de Tóquio? Significa muito para mim, porque na realidade, é lógico, a gente sabe pessoalmente pro Ítalo é uma coisa assim inexplicável, né? Só ele vai saber, passa por isso. Mas eu me sinto representado por ele, porque na realidade ele levanta não só a nação brasileira, né? Especialmente a nação brasileira, mas também o universo do surf, né? Porque foi uma coisa maravilhosa, repercutiu muito, né? A conquista dele, a primeira medalha de ouro do surf, né, na história do mundo. Então ele entra para já uma pessoa que já é campeão mundial, né, outras 2 vezes, se não me engano. Então uma no profissional e uma no ISA Games, e aí agora mais esse título olímpico. Mas assim, para mim particularmente, me veio um filme na cabeça, né, quando ele ganhou. Eu me emocionei aqui com a minha esposa, porque eu falei aqui, isso significa muita coisa, né, porque a gente passou assim tantas dificuldades em outros tempos remotos. O surf foi perseguido, né? Não que eu não coloco, nós não somos vítimas, acho que não existe vítima na sociedade, acho que são circunstâncias, né? Cada um tem o seu tempo no plano de Deus. Porém, assim, o surf teve momentos difíceis, teve uma época aqui no Brasil que no Rio de Janeiro era proibido, né? E depois foi muito associado à marginalidade nos movimentos de contracultura dos anos 70, se eu não me engano, 60, 70. E aí, anos 80, depois veio aquele período de uma nova democratização aqui no país e tal. E aí a gente teve, embora se diz que o Brasil é um estado democrático de direito, ainda esse ano, agora recentemente, que passou, tivemos várias pranchas apreendidas, surfistas correndo da polícia na praia, uma coisa desnecessária, não só assim no Brasil, mas no mundo, do modo geral. E até então o surf não estava nas Olimpíadas, né? Então assim, é diferente agora, porque agora, e ainda mais aqui no Brasil, a gente ganhou a medalha de ouro. Eu acho que, eu vejo até que isso que aconteceu foi necessário, porque somente depois da dificuldade, da dor, é que a gente realmente vê a conquista, a gente dá o valor, porque é justamente no contraste. Então, assim, se essa medalha viesse sem as coisas que aconteceram antes ruins, não ia fazer tanto sentido. E agora ela faz muito mais sentido. E assim eu vejo o quanto foi bom para mim investir nesse segmento, entendeu? Que não é só um segmento esportivo. Como o Anderson falou, que a terapia, ele envolve saúde, ele envolve meio ambiente, ecologia, cultura, arte. Ele é tanta coisa, né? E às vezes os políticos que estão aí administrando um país que é dito democrático, a gente vê as autoridades aí tomando essas medidas feias aí, que ninguém transmite um vírus de gripe na água. É um esporte individual, você não tem como ficar grudado. 1 metro, 2 metros é raro, geralmente é maior a distância entre os atletas, por mais que tenha muita gente na água. A gente passou por tudo isso e aí o resultado está aí. O resultado é esse. Então, o que a gente acredita é uma valorização maior, né, do esporte,
E quando eu vi a vitória dele, eu olhei para tudo isso de dificuldades que o surf passou no modo geral, toda a dificuldade de atletas com patrocínios, né? Todo mundo que deu sangue, suor e lágrima ao longo das suas carreiras e de repente começar a olhar um futuro muito mais brilhante para o surf, do ponto de vista manifesto, né? Que eu estou falando, que é a questão, que é o que aparece, é hoje a competição, tudo. Porque para mim o surf tem uma outra coisa, que é a sua essência, a sua alma, uma questão mais espiritual, né? Não estou falando disso nesse momento. E com certeza, até o fato de chamá-lo para esse nosso bate-papo, você, como um atleta profissional, meu pai que disputou campeonatos e considera mais um amador, não importa, ou seja, essa medalha coroa essa trajetória de tantos homens e mulheres, né, que desde a década de 50 lutaram por isso. E se você, na década de 90, tivesse a Olimpíada, seria campeão olímpico, ou seja, essa medalha é nossa, nesse sentido de participação. É bonito a gente participar da vitória do outro, se reconhecer, se representar. É muito interessante, né, como que isso emociona bastante. E você traz à tona uma temática muito importante, que nós aqui do FV sempre batalhamos, social, né? Eu me lembro aqui pesquisando, preparando o podcast, o lema do Avaí é o seguinte: a vida na Terra é perpetuada através da justiça. Ou seja, a vida na Terra, uma vida boa, tem que ter justiça. E isso tem tudo a ver com o que você trouxe aqui, o Aloha, né? Esse estilo de vida, de compartilhar as coisas boas, a solidariedade, a compaixão. E você fez parte, né, da Comissão dos Direitos do Surf, aí na Baixada Santista. E como é importante, né, a gente falar que a gente precisa incentivar os atletas. Então, exatamente. O surf, ele tem essa questão, né, com ele de direitos, porque quer queira, quer não, a gente fala assim, poxa, mas o surf num primeiro momento é praticado na praia, como é que é os direitos difusos, como é que você vai reivindicar direitos para algo que é ali no mar aberto e tal, mas você vê no momento que nesse que nós passamos aí, nossos direitos realmente de ir e vir, sendo aviltados, né, por autoridades inconscientes, né, porque se elas estivessem conscientes, com certeza elas não fariam isso, então a gente tem que ter essa compreensão, porque muitas pessoas, né, no momento atual, elas não estão despertas para uma realidade mais profunda, né, que é essa compaixão, é o espírito fraterno, o amor, e para nós do surf a gente denomina como Aloha mesmo, né? Então, e aí o que acontece? Existem muitos direitos para lutar nesse mundo manifesto, que a questão agora tem surfista, ele sempre foi uma pessoa que viveu da sua imagem, né? Quando vai arrumar patrocínio, então ele é um prestador de serviço, ele não é um trabalhador, por exemplo, aqui de via CLT, ele não é uma pessoa que está inserido no mercado formal de trabalho, então a gente tem que ver como que isso até um tempo agora não condizia com a realidade, porque tinha muitos surfistas trabalhando para muitas empresas, mas aí na hora do vamos ver eles eram trabalhando informalmente, né? Quando na realidade faziam em tempo integral, e aí é uma relação que precisa se estabelecer. Tem vínculo de trabalho ou não tem? Alguns já têm, né? Mas a categoria lá não está organizada, poderia se organizar, conscientizar a juventude aí com relação à previdência social, fazer uma contribuição ainda aqui como autônomo, porque não existe esse planejamento financeiro para a rapaziada do surf, salvo se você vem de uma família que te dá uma orientação, e olha que não são todas as famílias que dão essa orientação para os filhos, né, da questão financeira. Então às vezes você vai ali competir, e aí aquela ânsia de sonhar, de botar um sonho em prática, e os pais não vão impedir, porque tá certo, tem que incentivar os filhos, mas às vezes acaba não vendo a hora de que fala, olha, mas até aqui não deu, filho, não vai dar mais. É uma conversa muito difícil, entendeu? Você ter essa visão, por parte que você pode acabar com o sonho de um jovem, então de repente não é o momento de falar, o jovem não vai enxergar isso daí, quando às vezes vai ver, já está lá na fase adulta e de repente não se dedicou tanto para o estudo, e aí não juntou muita coisa, não ganhou, não conseguiu
fazer um pé de meia, não conseguiu construir algo para que quando terminasse a carreira pudesse empreender e ter rendimento, né? Então, assim, tem muita questão jurídica para estar resolvendo no meio do surf, né? E, enfim, fora todas essas questões que a gente viu aí de direitos aviltados da gente, direitos fundamentais aviltados, né? Olha só, gente, quanta coisa que precisa ainda, né, avançar e que tem a ver com a nossa vida financeira, né, como o Danix falou, e que a gente acredita muito, né, que agora essa valorização também do surf via, né, Olimpíadas, essa exposição possa ajudar, né, esses direitos a avançarem cada vez mais. E agora, Augusto, temos mais algum ponto importante? Sim, apenas uma última colocação sobre a vitória do Ítalo Ferreira. Uhum. Olha, essa medalha de ouro foi com muito para o Brasil, porque o brasileiro em todos os esportes ele é muito raçudo, mas no surf, como em diversos esportes, temos aí diversos talentos, né? Ítalo, Medina, Felipe, Jadson, Mineirinho, olha, muitos nomes que só não temos mais medalhas de ouro porque foi a primeira vez que tivemos uma Olimpíada, o surf. E de anos para cá, o que aconteceu? O Brasil, que antes era tido como um qualquer competir no circuito mundial, os brasileiros ficavam acanhados. Isso palavra mesmo do Medina, do Felipe, do Ítalo, dessa molecada, quando iniciou suas carreiras participando de circuito mundial, eles falavam em entrevistas, nós chegávamos lá fora, a gente ficava acanhado, surfava bem, mas ficava acanhado, porque só tinha fera, só tinha Gary Slater, Mick Fanning, Joey Parkinson, Ted Burrow, e aí por lá. E eles se sentiam acanhados. E o que veio passando nessa trajetória desse ouro olímpico? A história é que o Brasil começou a dominar. Antes eles eram dominados, mas o brasileiro é raçudo, e com isso foram vindo as vitórias. E com as vitórias vem a vitória de um foi puxar uma safra de surfista a evoluir, a buscar evolução. Nós podemos, nós temos condições. E é isso. Hoje o Brasil dominou. Veio coroar esse ouro, veio coroar o que já estava escrito. Estamos em 2021, no ano de Olimpíada, onde temos o campeão atualmente. O primeiro colocado é Gabriel Medina. Então, temos aí já, se foram 4 etapas, 5 desse ano, 4 foram vencidas por brasileiros. Então, é fantástico. Isso daí o surf é tudo. Parabéns ao povo brasileiro, a essa nação que é raçuda em tudo que faz. É isso aí. Olha só, né, Danix? Só de ser atleta no Brasil já é uma vitória. Então, e o surfista brasileiro, os homens e as mulheres, desde Pepe, Rico de Souza, Bocão, Picuruta, Salazar, você e tantos homens e mulheres, né, do sul ao norte lá, o surf nordestino, o surf gaúcho, o surf paulista, carioca. É interessante como que essa medalha coroa toda essa trajetória, né? Exatamente. E vendo o seu pai falar, me chamou a atenção aquele assunto que a gente estava conversando da individualidade, que é mais interessante, porque esse fato que ele falou, o Anderson, com relação a, vamos dizer que rolava uma certa discriminação contra os surfistas brasileiros no surf mundial. Então havia um predomínio da Austrália, Estados Unidos, o Havaí, que é considerado um estado dependente no Havaí, e aí você tinha aí, principalmente esses daí. Depois vinha o Brasil, né, disputando ali com a Europa, África do Sul e tal. Mas nós
a nossa mídia dizia muito que havia uma certa... um certo bloqueio em favor do desenvolvimento da galera do surf brasileiro, né? Então, vamos supor que isso realmente tenha acontecido. Você vê como que é as coisas. Você quer ser individual. Se você não tem uma admiração e você entra num clima de competitividade individualista, vamos falar aqui agora de uma forma coletiva, outras nações contra a nação brasileira, vamos dizer assim, contra os surfistas brasileiros, o tempo, ele mostra o seguinte, que essa não é a melhor estratégia, não é a melhor tática de você entrar para esse lado de individualidade, entendeu? Porque você vai justamente provocar o sucesso do outro e não o seu, entendeu? Então, se isso ocorreu de fato, como se dizem, eu acredito que possa ter ocorrido sim, hoje nada como o tempo para mostrar que, olha, tá vendo? Desdenharam tanto, e de repente o Brasil foi o primeiro campeão de ouro, e aí isso ninguém vai apagar da história. Isso mostra o quanto a gente tem que ser honesto, né, com os colegas de trabalho, né? A gente justo a gente ambicionar a construção da nossa riqueza, tudo, mas nunca com inveja, nunca precisando criar dificuldade para o crescimento dos outros, entendeu? E o que aconteceu com o surf brasileiro, isso foi hoje, talvez foi o resultado de uma coisa que criaram muita dificuldade para o brasileiro lá atrás, e o tempo de Deus, ele é para mostrar isso daí, entendeu? Então, é uma questão mais mística que a gente tem que observar. Olha só, que bacana. Então, estamos nos nossos encaminhamentos finais, né? Trouxemos essa temática muito importante, a história, né, de dois surfistas, o Danix, o Anderson Neguinho, e que esse podcast inspire novos atletas, novas pessoas a viverem melhor, né, Ana? Isso, e agora eu queria pedir para o Dani dizer para ele deixar um recado, né, uma mensagem para a galera que está escutando aqui o nosso podcast. É isso aí, considerando que o podcast também trata de educação financeira, da espiritualidade, e agora vocês tiraram para ouvir um surfista falando, a mensagem que eu posso deixar é um convite para que quem não surfa, que tente conhecer, venha conhecer o nosso esporte, né? Que jamais apenas pratiquem só olhando só o que ele tem de bonito por fora, tente sentir a alma, estar em conexão com a natureza, fazer essa conversação interior, porque ele traz muitas respostas. A gente, quando está no dia a dia, a gente tem uma dificuldade para encontrar uma resposta. A melhor coisa que tem para mim é ir para a água, surfar, e lá eu vou encontrar minha resposta para tomar as decisões, e com certeza vai fluir para o resto das suas atividades, vai ser uma grande terapia, inclusive na questão de estratégia financeira, porque, olha, se eu fui na praia outro dia, eu achei um óculos, você pode conseguir achar muitas respostas para a própria vida, só de estar nesse espectro do surf. Então, agradeço aí pela oportunidade, e sejam todos bem-vindos aí para conhecer o surf, né? A gente agradece imensamente a tua disponibilidade, a tua alegria, a tua trajetória, compartilhar conosco. Eu gostaria de terminar com uma frase, né, de um trecho do Bruce Gold, falando, né, sobre a cultura do surf. Ele diz assim: você entra no mar e sai renovado, você nasce de novo. O espelho do sol é salgado, mas adoça a alma. Então, é muito bacana como essa cultura de praia, aquilo que o Papa Francisco trouxe nas suas últimas colocações, a ecologia do coração, como é necessário a gente parar um pouco, desligar o celular, descansar, contemplar a natureza e a gente descansar, porque a cultura de praia, né, muito criticada, vagabundo, não sei o quê, ela vem daquela tal do dolce far niente, a doçura de não fazer nada, o ócio criativo. E isso a gente precisa ressignificar o papel do descanso na nossa vida. É isso, galera. E este foi o nosso podcast. Tenha gostado. Se você curtiu muito esse bate-papo, mande para seus amigos, para seus conhecidos, divulgue a gente, não se esqueça, tá?
especial. E o especial de hoje vai para todos os nossos atletas Exatamente. olímpicos. Um agradecimento quem mais? especial ao meu pai, Anderson Neguinho, Anderson Martins. E agradecemos a vocês que estão espalhando essa notícia boa do podcast, que ajuda vocês a viverem melhor. E é isso daí. No podcast, agradecemos ao Danix pela tua participação. E lembre-se sempre, Financeira educação para a vida.